Boa noite. Tudo bom? Sejam muito bem-vindas ao primeiro episódio, então, da nossa série Thaís Flix Maratona aí, que eu quero ver vocês consumirem todo esse conteúdo e eu vou apresentar para vocês primeiro esse eu sei que tá espelhado, tá? E é de propósito. Eu quero só que vocês façam o que a gente combinou. Peraí que eu vou tirar os comentários. Desativa os comentários. Reserva isso aqui pra ti, que tu já sabe o que é. Se tu tá dentro do canal secreto, tu sabe o que é, né? Então, mesmo que esteja espelhado, vai lá e faz o que tem que ser feito. Bom, dito isso, sejam muito bem-vindos. Eu vou abrir novamente aqui e ativar os comentários para saber se o áudio tá funcionando, vocês estão me enxergando bem, tá tudo certo. Tá tudo certo aí? Só quero um ok pra gente começar a mandar os conteúdos. Tá joia? Então, se tu tá chegando agora, caiu de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, tudo perfeito? Obrigada. Obrigada pelas respostas. Vou desativar os comentários, mas senta o dedo no like aí pra gente começar a ferver esse conteúdo. Bom, seguinte. Se tu já me acompanha há algum tempo, tu sabe quem eu sou e tal. Se tu é uma seguidora nova, tá me conhecendo por agora, eu vou me apresentar brevemente, porque a gente quer ir direto ao assunto. Eu sou Thaís Della Justina, eu sou especialista em estratégias para a área da estética. E como que eu me tornei especialista nesse assunto? Porque depois de eu ter quebrado a minha empresa, eu consegui me reerguer através de um método que eu desenvolvi para o meu negócio. E esse método, ele me trouxe não só um ganho de faturamento, não só a questão de autoridade no mercado, que eu já conquistei isso já faz algum tempo, mas me devolveu uma liberdade que antes eu não tinha, que é a liberdade hoje de eu poder fazer o meu horário, de eu poder cobrar o que eu acho justo pelo meu trabalho, de eu ser valorizada por ele, né, pelas minhas clientes. E através desse método, eu ensinei para várias profissionais da área da estética em diferentes subnichos e elas constataram que isso também funciona para elas. Isso antes mesmo de eu lançar o meu treinamento, que é o treinamento para profissionais de alto valor, muito antes. E de 2 anos para cá eu venho me desenvolvendo como especialista, né, nesse assunto e tenho buscado conhecimento de fora para poder incorporar dentro do que eu já tinha como método e melhorar ainda mais a nossa consistência, né, das nossas postagens, do nosso conteúdo e das estratégias focadas para alcançar o público ideal. Bom, dito isso, por que eu vou dividir isso tudo contigo nessa semana, que vai ser uma maratona de conteúdo gratuito, que é só tu vir aqui assistir, fazer tua parte e colocar tudo que eu vou te ensinar em prática. Eu acredito muito que desde o ano passado para cá, o meu público tem evoluído bastante. E eu acredito muito que a nossa classe mereça ter mais destaque e valorização profissional. Por muitos e muitos anos, vocês bem sabem disso, e provavelmente até possam viver isso ainda, nós da área da estética sempre fomos julgados como profissionais não tão qualificados, por não ter uma experiência ou não ter um canudo, não ter um status, não ter uma faculdade ou de repente coisas do tipo. Hoje já tem faculdade de estética, o que é muito legal, porém eu vejo que falta muito mais conhecimento de estratégias de vendas para esse público também. E porque dentro da tua formação, independente dela qual seja, se for uma especialização técnica, um profissionalizante ou até mesmo uma faculdade, a pessoa que está te ensinando, muitas vezes nem ela sabe a estratégia certa para tu conseguir captar o público ideal. E por que eu martelo tanto na questão do público ideal? Porque é através deste público específico que tu vai conseguir
lotar a tua agenda, né? Não só lotar a tua agenda, mas tu vai conseguir criar consistência dentro do teu negócio a fim de crescer profissionalmente, porque quem entra na área da estética, bem provável, não vai nunca mais parar de estudar, porque a gente está sempre se atualizando, sempre tem uma coisa nova. E o que é ruim nessa parte de tu sempre tem uma coisa nova? Porque nem sempre tu tá preparada financeiramente para aplicar, fazer um novo investimento num curso bacana, né? E para tu fazer essa especialização, tu precisa ter grana. E para tu ter grana, tu precisa ter clientes. Então, é aí que eu acho que é o ponto-chave da questão. Se tu não tem como, ou se tu não sabe como captar esses clientes, tu acaba agindo de forma intuitiva, né? De forma que, como tu não aprendeu como captar o cliente ideal e tu nem sabe o que é o cliente ideal, tu acaba agindo de uma forma inconsciente, fazendo aquilo que vem na telha ou vem na ideia, e nem sempre é a melhor coisa a se fazer. E eu vou te falar o porquê, né? Porque além de eu estudar isso, todos os dias eu leio um material novo, um conteúdo novo, eu trago um conteúdo novo para vocês também, não só aqui dentro do Instagram, mas principalmente dentro dos grupos. Quem participa de grupos sabe o quanto eu me dedico. Agora, especificamente, eu tirei várias coisas de dentro do canal secreto do PAV de propósito, porque eu acho que quando tem muita informação a gente acaba se confundindo demais. Então agora a gente vai começar um novo ano. Eu vejo que o perfil de vocês mudou bastante e isso é muito bom, não é ruim, é ótimo, mas eu preciso trabalhar de vocês com uma outra forma, de uma outra maneira, justamente por vocês já terem evoluído em várias questões, tá? E esse primeiro episódio eu reservei para vocês um conteúdo bem importante para começar, mas que muitas vezes a grande maioria dos profissionais já fez ou ainda continua fazendo, insistindo naquele erro, achando que esse é o caminho certo. E eu vou te dizer e vou te explicar o porquê que não é o caminho certo, tá? Como eu sei que para vocês vai ficar espelhado, eu tenho uma outra câmera que eu tô gravando, mas que vai ser um conteúdo fechado para quem foi inscrito, enfim, para alunas também. Então, esse conteúdo que não vai ficar espelhado, eu vou disponibilizar depois para quem for aluna. Mas calma o coração que vocês vão compreender tudo que eu tô falando. E por que eu resolvi fazer no Instagram? Eu não sei se tu viu, mas na última série que eu fiz, nas últimas aulas que eu criei, desenvolvi para vocês, eu também fiz no Instagram, porque eu acho que aqui o nosso público tá concentrado, é o meu público, que é onde eu domino a captação de clientes, tanto do meu negócio físico como para o meu negócio digital, e eu domino essa parada. Então eu quero te mostrar que é possível sim a gente fazer essas lives e mostrar como funciona também essas aulas, tu vai compreender da mesma forma. Bom, então quais são os 3? Eu vou começar tranquila, tu vai absorvendo aos poucos, mas vamos direto ao assunto. Os 3 principais erros que a grande maioria comete e que afasta totalmente você, profissional da área da estética, do teu público ideal, são 3 errinhos básicos. São uma coisinha assim, ó, que tu acha que não dá nada pelo errinho, mas ele te ferra. E quais são esses erros? Primeira coisa, um erro gravíssimo, que é vocês sabem, os comentários estão desativados, mas eu vou falar para ti. O erro principal, o pior, é a promoção. Thaís, mas eu adoro fazer promoção. Dentro deste erro, e segura aí porque tu vai entender o porquê que eu tô te falando isso. E se tu já sabe disso, aguenta também porque vem coisa por aí. Então é o seguinte, promoção, cartão fidelidade e desconto. Vou dar um descontinho aqui porque ela trouxe amiga, porque é mãe e filha, porque trouxe o cachorro, o papagaio e periquito, eu vou ajudar porque, imagina, ela tá sempre me ajudando, ela tá sempre me indicando, eu vou dar um desconto para ela. Aí tu vai lá e dá o desconto pra bonita, né? Tu faz uma promoção relâmpago, uma promoção para lotar a agenda pra semana, uma promoção do cartão fidelidade. Nesse momento, o que tu cria na cabeça daquela pessoa? Bom, se ela tá fazendo promoção,
ela não tem um alto valor. E por que eu te digo isso? Porque o cliente, assim como tu também, quando tu é cliente, tu identifica que quando tu tem uma urgência para conseguir alguma coisa, mas tu sabe exatamente qual é o lugar que tem aquele produto, tu vai fazer o quê? Tu vai barganhar um preço mais baixo. E isso está completamente certo até certo ponto. Por que eu digo até certo ponto? Porque neste caso assim de produtos, tu tá indo comprar um produto, tu tá indo comprar um material. Neste caso, sim, é muito bom tu barganhar um desconto, barganhar um preço, uma promoção, um valor diferenciado. Agora, quando tu tá pedindo um desconto para um profissional liberal, ou enfim, um profissional que tá ali prestando um serviço para ti, aquilo ali tem mão de obra, entendeu? Humana. Ela tá colocando toda a energia dela, ela tá colocando o conhecimento dela, todo o material que ela investiu, que não foi barato, todos os cursos, todos os investimentos na sala, o aluguel que ela paga, tudo isso tem um valor agregado, né? E aí, quando tu pede um desconto para essa pessoa, que ela presta um serviço para ti, tu tá desvalorizando aquilo tudo que ela construiu para saber te ensinar ou te aplicar aquela técnica. E isso serve para nós também. E a gente às vezes esquece desse detalhe e fica pensando, mas poxa, é uma cliente antiga, né? Eu preciso, ou então é uma cliente que é super fiel, eu vou criar uma promoção para aquela cliente voltar e vou divulgar para ela conseguir entender que eu tô aqui, eu tô existindo ainda. Então, primeiro erro gravíssimo, promoção não pode estar no nosso vocabulário nunca mais. E isso engloba desconto, né, como eu falei, e o cartão fidelidade que ferra com a gente. Por quê? O nosso faturamento vai lá pro limbo. Sabe por quê? Porque, cara, se a gente tá focada em aumentar a autoridade e aumentar o faturamento, eu não posso pensar nessa estratégia como certa. Nunca mais na minha vida profissional. Para que eu possa ser vista como um profissional de alto valor, ela precisa identificar o porquê que o meu preço é diferenciado do mercado. Então eu vou te explicar agora algumas estratégias que eu uso dentro desses erros. Então eu vou falar o erro que tu comete e o que tu pode fazer para evitar esse erro, que eu acho que é o ponto mais importante de toda a nossa aula aqui, tá? Então presta atenção porque são 3, eu tô recém no primeiro. Segura aí. Uma dica que eu te dou é a seguinte: se esse conteúdo estiver sendo relevante para ti, de verdade, compartilha com 1 ou 2 colegas da área para que elas possam assistir ainda enquanto eu estou aqui ao vivo, porque depois que eu terminar essa live, ela vai ficar salva somente por 1 hora, e aí eu tiro ela do ar e tu não vai conseguir mais vê-la, a menos que tu esteja inscrita no nosso conteúdo ali para receber todos os nossos conteúdos, tá? Mas por algumas horas também. Então presta atenção, foca aí, modo aula, né? Concentra e vamos embora. Bom, a primeira estratégia que eu te dou para evitar de fazer promoção, evitar cartão fidelidade, se tu já está com cartão fidelidade, tu já está acontecendo, tu dá um jeito de terminar com isso o quanto antes. Por que eu te falo quanto antes? Porque é melhor doer agora do que mais tarde. Toda mudança, toda transformação, toda ação que a gente precisa fazer para cortar um mal pela raiz precisa ser feito quanto antes e não esperar a coisa entornar, entendeu? Deixar o negócio virar, que daí não adianta, aí tu já vai estar por aqui e tu não tem como virar o jogo, tu vai ter que aguentar algumas coisas. Então eu sugiro fortemente que tu corte o mal pela raiz. Thaís, mas eu já dou desconto para mãe e filha que vem. Avisa na próxima vez que não vai ter mais. Quando ela estiver agendando, olha, fulana, não tem mais esse desconto. A conversa franca é a melhor coisa, resolve todos os problemas. A pessoa que não entendeu o teu caso, paciência, é um problema dela, não é mais teu. Porque enquanto tu estava aguentando, era um problema teu. Aí, quando tu não aguenta mais, que tu, olha, não quero, isso não é pra mim, eu não mereço isso, eu mereço mais, eu mereço ser valorizada, ela precisa entender o meu valor. E se ela realmente gosta do meu serviço, elas, né, no caso mãe e filha, elas vão voltar e vão pagar o preço que é, tá?
Então não surtem, fiquem tranquilas que tá tudo certo. Vai dar tudo certo, desde que tu seja íntegra e correta, não só com as tuas clientes, mas contigo mesmo, tá? Que é o primeiro passo, que é o passo mais importante, inclusive. Então, a estratégia que eu te dou para evitar promoções, evitar cartão fidelidade, evitar desconto para mãe e filha é a seguinte: Thaís, eu não tenho muitas clientes, eu preciso captar esse público, beleza? Concordo. Então, o que tu vai fazer? Essa energia que tu desprende para fazer uma postagem falando sobre promoção, tu vai usar essa energia para falar sobre o que tu domina, que é basicamente o feijão com arroz, que eu vou falar um pouquinho mais na quarta-feira, no segundo episódio. Mas eu quero que tu te concentre no seguinte ponto. Aquela energia que tu foca em buscar clientes, querendo vender a todo custo, falando de vendas a todo momento dentro da postagem, tu não consegue atrair o público ideal. O público ideal, ele não quer promoção. O público ideal, ele quer o melhor. O melhor não tem promoção. O melhor, ele custa caro. Então, bate de cara que ela vai ser mais barato, não vai atingir o público ideal, tu vai atingir um público errado, já para começar. E esse público errado, que na quarta-feira eu vou te explicar melhor também sobre isso, tu vai entender que esse público errado, ele dificilmente ele migra contigo durante o reajuste. Esse público é muito, assim, ó, quase que 100%, esse público acaba rapando fora quando tu faz o teu primeiro reajuste, seja ele de R$5, que também vou te ensinar que R$5 não é reajuste. E segura aí. Não vai ser hoje, mas eu vou te ensinar também sobre isso nessa maratona. Então, por que eu tô te falando isso? Se tu merece ter o melhor público, tu não precisa já ir errando no início. Já vai acertando no início, que é falando sobre aquilo que tu domina. Thaís, eu sou iniciante na área, ou Thaís, eu tô há pouco tempo na área, eu tô há mais tempo na área, mas eu não sei o que postar. Então, tu vai fazer o seguinte, presta atenção agora nesse momento. Tu vai pegar e vai colocar num papelzinho todos os serviços que tu realiza. Só tu sabe quais são eles, né? Eu posso dizer os meus, mas só tu sabe quais são os que tu realiza. Então, eu, por exemplo, realizo design de sobrancelhas com coloração, brow lamination, lash lifting, micropigmentação de sobrancelhas, micropigmentação labial, etc, etc, etc. Cada serviço que eu realizo, ele tem algumas informações muito específicas que grande parte da maioria do teu público não sabe. E aí, neste momento, tu vai, como se tu estivesse debulhando cada procedimento que tu realiza. Tu vai escrever num papelzinho todo o protocolo, ou num papelzinho, ou no digital, onde tu quiser, mas escreva todo o protocolo que tu realiza, quanto tempo dura, quanto tempo demora para realizar esse procedimento, quais produtos que tu usa, e aí tu consegue ver um mapa de todos os serviços que tu realiza. Dentro daquele mega conteúdo que tu acabou de gerar, tu consegue fragmentar em inúmeras postagens, assuntos hiper relevantes sobre o que tu faz e falando sobre o que tu domina. Porque, por exemplo, se a tua cliente chega para ti e pergunta: Thaís, quanto tempo dura uma coloração? Eu, que sou especialista na área, sei o quanto tempo dura uma coloração. E eu sei informar para ela quanto tempo isso vai durar nas sobrancelhas dela. Thaís, quanto tempo dura uma micropigmentação? Eu, como especialista, vou saber recomendá-la, qual é o procedimento ideal, quanto tempo dura, etc, etc. Então, são essas informações que tu vai concentrar a tua energia para postar. No momento que tu postar o conteúdo relevante para este público que procura pelo teu serviço, ou que às vezes nem procurou ainda, mas bateu de cara e curtiu, o que tu vai fazer? Tu vai postar coisas que atraiam esse público, né? Agora, se tu for postando promoção, não sei o que, cartão fidelidade, venha
conferir o cartão fidelidade que eu abri agora, a partir dessa semana. Cara, tu vai repelir todo aquele público que gostaria muito de te conhecer e que viu valor no teu conteúdo. Então, essa é a dica, essa é a minha sugestão. Foca em conduzir o teu público para identificar aquilo que tu mais domina. Bom, um outro erro, agora fechamos esse erro número 1, certo? Um outro erro clássico que eu vejo em vários perfis, infelizmente ainda tem vários erros gritantes e grotescos, que é o seguinte: não saber usar as redes sociais a seu favor. Realmente, Thaís, eu não sei usar. E por que eu tô dizendo que a maioria não sabe usar? Porque a maioria não tem um perfil alinhado com a proposta de profissional e para atingir o público ideal, tá? Captou o que eu quis falar? Então é o seguinte, eu entro no perfil, o que eu preciso ver de cara? Eu preciso ver que é um perfil profissional, exala profissionalismo. Ele não é um perfil misturado, ele não é um perfil bagunçado. E ele até pode ser bagunçado no sentido de não ter cores congruentes, que não tá tudo alinhado bonitinho. Esse não é nenhum dos problemas. O grande problema é de não estar alinhado às tuas postagens, tanto no feed quanto nos stories, com o teu conteúdo, o que tu deseja mostrar para o público-alvo. Entende? E eu vou te dizer o porquê. Então, esse aqui é o primeiro erro. O segundo, redes sociais. Bom, então, primeiro erro que eu vejo. Entrei no perfil, o que eu vejo? Um gato, um cachorro, uma comida, uma criança e uma sobrancelha. Aí, eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Eu tô falando o que é o erro grotesco que tu tá cometendo, caso tu esteja cometendo. E se tu está cometendo, fica tranquila, segura que eu vou te ensinar o que tu tem que fazer. Então, vamos lá. Além de tu postar uma vez que outra o teu trabalho no teu perfil profissional, que pode ter um nome de estúdio, pode ter o nome do teu nome, pode ter o nome de designer tal, sobrancelhas by alguém, tá tudo certo. Só que daí, quando tu cria um perfil profissional, tu precisa alinhar essas conversas, porque o teu feed é a tua vitrine. E tu não pode esquecer disso. O feed é vitrine. O cliente vai entrar primeiro de cara na tua vitrine. E é por ela que vai sendo atraído esses clientes, na grande maioria das vezes, caso tu não use também os teus stories de um jeito certo. E muito mais os outros recursos, né? Muito menos, aliás, os outros recursos que tem disponíveis dentro do Instagram, como o IGTV, cenas e tudo mais. Mas vamos um passo de cada vez. Então, o cliente entrou dentro do teu perfil, bateu de cara com uma mistura, né? Tem lá um monte de coisa, muita informação. Muita informação, e o que é mesmo para ser passado não tá muito, assim, interessante. Por quê? Porque aquela única foto de sobrancelhas, ou de unhas, ou de depilação, ou de sei lá o que quer que seja que tu faz, aquela postagem específica do teu trabalho, ela não tem valor algum. Ela tá lá só dizendo o seguinte: agende seu horário, número tal, promoção da semana, tal, cartão fidelidade, blá blá blá. Esse conteúdo que tem dentro da legenda mostra o quê? Um desespero. Porque tu tem um filho para criar, tu tem cachorro para alimentar, tu tem periquito para dar água, sei lá o quê. Tu tem um monte de coisa ali que não tá alinhado. E aí, o que a pessoa faz quando olha o teu perfil? Não te segue. Ou, em últimos casos, ela até pode começar a te seguir, tá? E ela vai te perguntar qual é o valor da promoção, né? Isso aí é um clássico também. Que a gente vai partir pro terceiro erro daqui a pouquinho. Mas o que eu faço então quando o meu perfil não está alinhado, Thaís? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou te ajudar, presta atenção. Primeira coisa que tem que fazer é entrar tu mesma com teu olhar autocrítico
E quando eu falo autocrítico, não pega pesado contigo, tá? Eu não tô falando de perfeição, eu não tô falando de tudo tá lindo, maravilhoso. Eu tô falando de autocrítica consciente, de tu identificar o que é e o que não é. Isso é fácil de fazer, não precisa ter, assim, ser um gênio para isso. Tu vai entrar no teu perfil com um olhar de cliente e tu vai identificar o que é um assunto relevante ou o que é uma postagem relevante, o que é um perfil, uma foto do meu perfil que tem a ver com a minha vitrine, com o que eu preciso mostrar, e ali só vai ficar o que for relevante. Ah, Thaís, mas as minhas postagens, as minhas legendas não estão legais. Tudo bem, tu não vai excluir tudo, tu vai deixar aquelas fotos que tem a ver, que tem coerência, alinhamento com o teu perfil profissional, e tu vai arquivar aquelas que não têm a ver com o teu perfil profissional. Ou seja, selfies em exagero às vezes não faz tão bem. Não estou dizendo que não pode ter, mas em exagero causa Como é que eu posso te dizer? Se tu não tem dentro da legenda uma coerência para tu tá postando uma selfie, só tipo uma frase de autoajuda, isso aí não vai atrair o público certo. Tô sendo honesta contigo e carinhosa, tá? Não me julguem mal, mas é que isso aí é questão de marketing. A gente fala a real e é pro bem de vocês, pro bem da nação e da comunidade da área da estética, tá? Então, foca em alinhar o que tu quer oferecer com o que tu tá postando naquela tua foto, o que tem a ver com aquele teu assunto. Beleza? Então, tu arquiva aquelas que não tem muito a ver, aquelas que estão mais ou menos, e mantém do teu trabalho. E a partir de agora, tu passa a olhar o teu perfil com um olhar autocrítico, leve, tá? Mas focado em oferecer o melhor para tua cliente. E se tu fosse tua cliente, tu gostaria de ver aquele assunto? Seria relevante para ti como cliente? Seria interessante tu olhar que choveu aqui na minha sala, ou choveu aqui na rua, ou eu me molhei toda? Isso é relevante? Isso tem a ver com o que tu quer passar? E uma coisa que eu acho assim, interessante, que a gente vai tratar um pouco disso na quarta-feira, no segundo episódio, é a questão de tu saber até que ponto tu pode expor a tua vida pessoal. Precisa ter um equilíbrio nessas postagens. Não quer dizer que tu nunca vá postar nada sobre a tua vida pessoal, mas tu precisa ter um equilíbrio para que quem veja o teu assunto identifique tu como uma pessoa normal, uma pessoa que também trabalha, que acorda cedo, que tá tudo bem, só que quando é demais, a pessoa enjoa, não quer ver mais. E aí para de seguir, para de acompanhar. Então, dá uma fluidez, deixa leve, não mostra sempre, não mostra todo dia. Cria uma conexão com esse público, mas dá uma leveza, deixa ela sentir tua falta também, deixa ela sentir essa falta para que quando tu apareça, tu seja um pouco mais atraente para ela querer consumir mais do teu conteúdo. Então, vai com calma, tá bom? Nessas postagens mais íntimas, assim, da tua vida, da tua família, do teu particular. E foca em oferecer transformação. Dentro das legendas é importante, muito importante, também ter posts relevantes e alinhados com a tua proposta profissional. Para que esse público consiga identificar que tu está exalando conhecimento, que tu está buscando a todo momento conhecimento. Exemplo, quando tu posta aqui sobre a live que tu está assistindo, essa aula, esse primeiro episódio da maratona, sobre uma especialista de estratégias de marketing para melhor atender o teu público, isso, tu posta lá nos teus stories, isso faz o quê? Com que o teu público identifique que tu tá indo buscar mais, que tu não tá acomodada, que tu tá numa segunda-feira à noite assistindo uma aula para melhorar o teu conteúdo, para tu crescer como profissional, que tu não é mais uma acomodada que tá aí no planeta esperando a sorte ou o mundo te pagar alguma coisa que ele deve, porque o mundo não nos deve nada, né? Então tu tá o quê? Fazendo a tua parte. E quando tu faz a tua parte, o teu cliente identifica essa tua busca e esse teu crescimento. Então, é neste ponto que eu digo, toda e qualquer postagem precisa estar alinhada com esse público ideal. E fica tranquila que a gente vai tratar mais sobre isso durante a semana.
Agora eu preciso falar do terceiro erro, que eu acho que é um dos piores que existem. E que a grande maioria de nós já cometemos esse erro. E ainda algumas eu acredito que continuem cometendo, tá? Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Terceiro erro é o seguinte: não saber atender o público que te procura através das redes sociais, ou no WhatsApp, ou enfim no Instagram, o público que vem te procurar para saber sobre os seus serviços. E aí o que acontece? A pessoa vai lá, te chama no WhatsApp, vou te dar um exemplo, ou no direct, ela te chama no WhatsApp e imediatamente tu está em atendimento com uma cliente, faz de conta que isso é um celular, não é um celular, mas faz de conta. Tu está em atendimento com uma cliente e toca o celular, enfim, apita aqui uma notificação de uma mensagem. E tu observa que é uma cliente nova perguntando sobre os preços, teus valores. E quanto que é a sobrancelha? Imediatamente tu responde, deixa essa cliente esperando, responde aquela cliente que está no online e responde da forma errada, e aí tu acaba te atingindo de duas maneiras. A primeira maneira é que tu tá, nesse momento, deixando a tua cliente que tá ali em atendimento meio, tipo assim, aérea, no ar. Só um pouquinho que eu vou atender outra cliente que nem é minha cliente ainda, mas eu vou dar o preço aqui porque ela tá desesperada querendo saber o meu valor. E aí eu vou lá, imediatamente, passo o valor, já garanti, né, que ela recebeu esse valor e volto pro atendimento na minha cliente. Aí, o que tu fez? Tu errou duas vezes. Essa cliente que está sendo atendida, ela vai se sentir diminuída, desprezada por algo, mesmo que seja por 5 segundos, 10 segundos, ela vai se sentir, poxa, eu tô aqui para que ela me atenda, preste atenção em mim, veja o que ela tá fazendo, porque ela vai imaginar que, poxa, então só um pouquinho. No momento que tocar o celular ali, ela vai parar de me dar atenção e a minha sobrancelha vai ficar como? Vai ficar de qualquer jeito. Ou mesmo que ela já seja a tua cliente de muito tempo, ela vai se sentir um pouco mal, tá? E aquela cliente que tá lá no telefone, no WhatsApp, que te pediu o valor, ela vai ver o seguinte: nossa, mas ela me respondeu imediatamente, ela está muito disponível, hein? Ou seja, ela não deve ser tão boa assim, porque se ela fosse boa, ela ia me deixar esperando um pouquinho, né, pelo menos. E isso, gente, é o clássico do erro, de tu fazer essa resposta imediata. Às vezes tu tem a resposta imediata no WhatsApp, como, né? Tem a resposta imediata, tá tudo bem. E que tu deixa uma mensagem: olha, estou em atendimento no momento, assim que eu me liberar eu entro em contato, te respondo, enfim, te dou algum retorno. Essa mensagem tá tudo bem, não tem problema nenhum de deixar ela no automático. Mas fazer essa resposta ao vivo ali no automático e responder de uma maneira errada faz com que tu afaste o teu público ideal. Porque se ela um dia, aquela cliente que te procurou, que estava te procurando no WhatsApp, se ela fosse uma cliente ideal, com certeza ela não vai fazer contigo. E a outra cliente que está ali, se ela é uma cliente ideal, ela vai parar de fazer contigo. Então, se em algum momento aí da tua vida tu já percebeu que tem uma galera que te procura no WhatsApp, te manda mensagem, tu responde, nunca mais ela responde, nunca mais ela te dá um retorno, é muito provável que essa cliente seja 2 tipos de perfis de clientes, que eu vou te explicar melhor na quarta. Mas que tá tudo bem caso tenha acontecido isso, só que a partir de agora, se tu errar nesse ponto, que é um erro gravíssimo, é muito provável que tu não consiga atingir o público ideal. E tu não atingindo o público ideal, tu não consegue ganhar autoridade. Porque o público cotação, que é um outro perfil que eu vou te explicar melhor durante a semana, esse público ele não reconhece o que é autoridade. Ele não te identifica como autoridade. Ele só vai te identificar como mais uma fazendo igual do mesmo. E eu tô sendo brutalmente honesta contigo, porque é isso que acontece dentro das redes sociais. Hoje a grande maioria se comporta de uma maneira igual, que nem, né? Igual, parecido com fulana, com beltrana, e não cria uma identidade, uma autenticidade dentro das postagens, dentro da comunicação com esse público. E como, Thaís, que eu faço
para que esse público identifique o meu valor quando ela me procura através das redes sociais ou pelo WhatsApp, para saber o meu valor, o meu preço. Bom, aí é que tá. Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre gatilhos mentais, que também a gente vai lidar com isso um pouquinho durante a semana. Mas, primeira coisa, gatilhos mentais a gente aciona de uma forma íntegra com aquela cliente que nos procura. Por que íntegra? Porque no momento que tu perde a integridade naquilo que tu tem feito, o ser humano, nós como seres humanos, a gente fareja o que não tem autenticidade, que não tem verdade, o que não é íntegro. A gente consegue farejar o que é mentira. Então, por que eu tô te dizendo isso? Muitas vezes, quando tu conversa com alguém, tu percebe que a pessoa tá mentindo pra ti. E isso acontece também com a gente quando a gente quer mentir pra alguém. Então, tu não vai enganar ninguém, tu só vai criar uma estratégia certa, usando os gatilhos certos na hora certa. Primeira coisa, momento de atendimento, que tu tá em atendimento ao vivo, ali presencial com a tua cliente, ele tem que ser 100% consciente e focado no que tu está fazendo, para não se distrair, para não perder o fio da meada da coisa que tu tá fazendo. Então, precisa de concentração. E essa concentração, ela exige que tu esteja ali 100% presente. Porque essa conexão que tu vai gerar durante esse atendimento ao vivo é esse laço que tu vai conseguir conquistar uma cliente fiel, uma cliente que vai fidelizar esse atendimento. Caso contrário, caso tu fique distraída, que tu converse, que tu pegue o telefone e ligue pro pai, pra mãe, esquenta uma água pra mim, faz não sei o que, isso tudo que tu vai fazendo, ou tu vai lá e conversa com outra cliente, deixa a cliente esperando, isso tudo tu vai queimando teu filme de uma maneira que tu, pra consertar, não tem muito jeito. É bem complicado. Porque depois que tu causou uma primeira impressão ruim, é difícil da pessoa conseguir te ver de um outro jeito. Porque isso é nosso, é humano, tá? E não tem como a gente mudar essa formatação no nosso neurológica, a gente não tem como. Então, cause sempre, em todos os atendimentos que tu for realizar, mesmo que tenha sido a segunda, a terceira, a quinta, a sexta vez que ela vem, cause sempre uma primeira nova impressão nela. Surpreenda. Mostra pra ela o quanto tu tá interessado, o quanto tu lembra do que tu conversou na última vez com ela, o que tu lembra do tratamento que tu tem feito pra ela, que a gente tá recuperando uma sobrancelha, a gente tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Então, foca consciente naquele atendimento. E quando alguém te procurar nas redes sociais, tu vai criar a seguinte estratégia. Primeira coisa, tu não vai responder imediatamente, mas nenhuma cliente que te procurar através do WhatsApp. A partir de hoje, tu tá descobrindo uma estratégia certa para conseguir captar pelo menos o público ideal. Então, vai ser como se fosse assim, o primeiro passo para tu conseguir conquistar esse público ideal. Caso ela não seja, tá tudo bem, tá? Não alucina que tu vai conseguir captar todas as clientes do universo. Mas alucina que tu precisa sim estar consciente na hora de atrair esse público ideal. E esse público ideal, ele não gosta, ele não é imediatista, ele é muito suave, ele é muito leve, ele não vai já estar certa do que ela quer. Ela vai primeiro sondar alguma coisa. Então, não é interessante de imediato tu responder automaticamente, porque daí tu vai mostrar que tu tá muito acessível, muito disponível. Ou seja, na cabeça dela, ela vai imaginar, ela tá parada, ela não tá em atendimento. E quando isso aciona na cabecinha da cliente, independente de qual perfil de cliente ela seja, ela já identifica exatamente qual é o perfil de profissional que tu é. Se tu é uma profissional de alto valor ou se tu é uma profissional desocupada, que tá livre, leve e solta, coçando, né? Desculpa a expressão, mas é verdade. Coçando, tá as moscas, aquela coisa. O salão tá parado e tu tá lá mexendo no celular, matando tempo. E isso não vai fazer com que atraia o público ideal. Então tu vai fazer o quê? Segura a ansiedade pequena, segura aí. Pra tudo tem hora, tá? Então, se tu quiser criar aquela mensagenzinha automática que eu falei, cria. Se não quiser, tá tudo bem, não precisa criar.
Não é uma obrigação, mas a obrigação é não responder imediatamente. Thaís, qual o intervalo que eu posso dar para responder? Bom, eu acho muito interessante tu criar um horário para que tu responda essas clientes que te procuram. Não só as clientes que te procuram, mas as tuas próprias clientes que já te conhecem e tudo mais. Então, tu cria alguns horários dentro da tua agenda que tu vai estar disponível meia hora ali durante aquele intervalo da tarde para responder todas as mensagens. Ou no meio-dia, ou 1 hora, quando for almoçar, tu almoça, não pega o celular, almoça, depois tu pega o celular e responde todo mundo que tá ali entrando em contato contigo. À noite, quando tu terminar os atendimentos, a mesma coisa, reserva um período para responder todo mundo. Tá, Thaís, mas é que às vezes é a cliente que tá ali naquele dia, aí é diferente, não, mas também não entra imediatamente, dá um tempinho. Um tempinho que pode ser de 20 minutos, de 30 minutos, para quem já é tua cliente. Para quem ainda não é tua cliente, eu sugiro que tu espere um pouquinho mais. E aí, quando tu entra em contato com ela, para falar com ela, tu responde da seguinte maneira. Oi, fulana, tudo bem? Aqui é a Thaís, né? Eu estava em atendimento, por isso que eu não te respondi antes. O que tu imediatamente tu passa para esse ser humano? Cara, eu não tô disponível, entendeu? Eu tô aqui trabalhando, mas eu tô te respondendo porque eu tô 100% comprometida em te dar o melhor atendimento online também. Porque eu estava atendendo presencialmente a minha cliente. Então, agora sim eu tenho todo o tempo para ti. Então, eu vou te dar as informações que tu deseja. Aí ela, certo, digamos que ela tenha perguntado o seguinte: Thaís, quanto que é as sobrancelhas? Porque normalmente eu recebo várias perguntas desse estilo. Não pergunta nem quanto é que é o design de sobrancelhas. Ou então, quanto é para limpar as sobrancelhas? Clássico, né? Quem nunca recebeu isso? Duvido que não. Então, primeiro passo. Tu começa ali, nesse contato, a já criar uma educação para esse cliente. Porque muitas vezes essa cliente não tem o conhecimento que limpar as sobrancelhas não é o que tu faz. Então, tu vai falar com ela com doces palavras, mas com uma atitude implacável, o quanto tu é profissional naquilo que tu faz. Então, tu vai explicar: oi, fulano, tudo bem? Então, o trabalho que eu realizo, a gente denomina como design de sobrancelhas, que ele é feito um protocolo assim, assado, ensopado, do jeito que tu realiza. Eu não vou te falar isso tudo porque senão a gente vai perder tempo, mas tu que é profissional da área, independente de que seja cabeleireira, manicure, depiladora, designer de unhas, essas coisas todas, né? Não só designer de sobrancelhas, mas para todos os serviços que tu presta, tu vai explicar com carinho, com amor, com vontade, não digo todo o protocolo que tu realiza, mas tu vai mostrar para ela o teu profissionalismo falando sobre aquilo que realmente é feito dentro do teu atendimento. Então, tu vai falar, olha, vai explicar. Eu realizo esse protocolo, leva tanto tempo para realizar esse procedimento. Tu tem, por exemplo, eu aqui no meu espaço, a gente sempre finaliza a pele com protetor solar com cor ou sem. E tu vai dando, como é que eu posso dizer? Tu vai preenchendo essas arestas aí que ficaram, essas pontas que ficaram soltas, tu vai preenchendo com aquilo que tu realiza, já mostrando o quanto tu domina o que tu faz. Neste momento, quando ela receber a mensagem, que ela for olhar a mensagem, dependendo do perfil de cliente que ela for, e tu pode no final dessa mensagem dar o valor, mas primeiro tu mostra o que é o teu trabalho, tu convence ela, não é que convence no sentido de agenda o teu horário, jamais. Tu vai falar que o teu procedimento funciona assim e que para agendar ela precisa se antecipar, porque às vezes tu não consegue marcar para o mesmo dia, enfim, para a mesma semana. E tu tá mostrando o que para ela nesse momento? Usando um gatilho mental que se chama 100% comprometida e 100% desapegada. Porque tu tá mostrando para ela que sim, eu preciso de ti. Aliás, eu te quero como cliente para eu te atender e te dar o melhor que eu sei, mas eu não preciso de ti, entende? Eu quero, mas eu não preciso. Ou seja, eu tô comprometida, mas eu tô desapegada. Se tu não quiser vir, tá tudo bem, porque eu tenho
eu tô aqui, tô atendendo, ó, e eu vou, se caso eu demore para te atender, te retornar novamente, é porque eu estou em outro atendimento, e assim que eu me liberar, eu volto a te responder. E deixa ela receber essa mensagem, e daí tu coloca no final o teu valor, diz quanto que tu cobra, enfim, e deixa ela à vontade para ela pensar o que ela vai fazer. Mas dentro dessa mensagem, em nenhum momento tu vai falar, tu quer agendar? Tu não vai perguntar se ela quer agendar. Tu quer agendar para quando? Jamais. Tu não precisa ainda dar o teu endereço, deixa ela assimilar aquilo tudo que tu passou para ela identificar já nessa mensagem a diferença que tu tem das demais profissionais que provavelmente ela já deve ter procurado. Ou se não procurou, ela vai procurar, ou enfim, ela vai dar uma analisada nesse perfil, vai entrar, vai entender melhor como é que funciona e vai começar a ver o teu diferencial. Então, nesse ponto, é importante tu trabalhar a questão da tua autoridade já nessa conversa, para que tu eduque esse público que entra em contato contigo de primeira, para que tu barre imediatamente aquelas que só querem saber o teu preço e que tu mostre a tua autoridade para elas também, porque elas até podem não ver a tua autoridade, mas tá tudo bem, tu vai conseguindo, aos poucos, vai criando músculo. E o músculo que eu digo é de tu começar a ficar fortalecida nessa questão de tu passar as informações pro teu público que te procura. Porque de início parece muito contraintuitivo, né? Porque a gente pensa o seguinte, eu não posso perder tempo, eu tenho que responder o quanto antes, para que ela já marque, e aí eu vou fazendo o cliente assim, e aí tu não atende bem. Tu não atende com a mesma qualidade que tu atenderia. Então, foca em ser a melhor opção para tua cliente do início, do primeiro contato, até o fim, que é lá quando tu for atender ela ao vivo, presencialmente, para que ela identifique o teu valor durante essa conexão que tu vai gerar com ela através desse contato, e ela identifique a tua autoridade nestes aspectos. Então, assim, eu sei que eu fui muito profunda, né, nessa aula, e é com esse intuito mesmo, para que tu aprenda o máximo possível em muito pouco tempo, porque eu desejo muito que tu melhore a tua condição profissional, a tua condição financeira, que é uma coisa muito importante para nós da classe, porque a gente tem cursos caríssimos, né, que a gente faz e a gente se empenha muito. E eu quero te dizer o seguinte, a grande maioria dos profissionais que se dedicam a ser o melhor no que faz, né, e estudar, independente de qual área seja em estratégias de marketing, seja em atendimento de alguma técnica, eu vou te dizer que somente 10% daqueles que se dedicam, daqueles que entram para algum curso, que se jogam de cabeça, ou até mesmo para esse momento aqui de maratona, somente 10% consegue aplicar o método que aprende. Por quê? Porque existe uma limitação na cabeça de quem tá lá estudando ou ouvindo e pensa o seguinte, isso é balela, isso aí não dá, isso aí não funciona. Então, assim, eu vou te propor o seguinte, confia no método, porque é melhor, eu acredito que é mais interessante tu confiar num método que já foi testado, não só por mim, mas por várias alunas, inúmeras pessoas, no mundo inteiro, e que já deu certo, do que tu continuar confiando nos resultados que tu tem obtendo. Então, se tu tem esses resultados ruins, muito provável que seja por alguns erros nesse trajeto aí que tu tá construindo na tua jornada. E quanto antes tu conseguir frear nessa coisa ruim que tá acontecendo e colocar novos hábitos e novas atitudes dentro do teu atendimento, eu tenho certeza que os teus resultados serão outros. E eu falo isso assim porque eu acredito muito na mudança, na transformação, tanto da nossa classe como tu como pessoa. Eu tenho certeza que isso vai te transformar, tu vai conseguir fazer atendimentos mais leves, vai conseguir conquistar a tua liberdade, não só profissional, porque tu vai poder escolher onde tu quer atender, em qualquer lugar do mundo. Se tu quiser atender em qualquer lugar do mundo, tu vai ter como, porque tu aprendendo um método de captação de clientes, ganho de autoridade, não tem mais quem te segure, entende? Então, tu é livre, tu vai conseguir ter liberdade, que talvez hoje tu ainda não tenha. E para que serve esse método que eu ensino? Para todo mundo da área da estética, até quem não é da área da estética funciona também. Basta aplicar, colocar ali em prática e que vai começar a ter os resultados. Amores,
Eu recebi 8 perguntas aqui. Eu vou ver as perguntas mais relevantes. Se der tempo de responder todas, eu respondo. Mas eu vou ver as mais relevantes para ajudar vocês nesse processo, tá? Então, deixa eu abrir aqui a caixinha de perguntas. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver essa aqui. A Bruna perguntou o seguinte: algumas clientes minhas pediram para fazer um valor diferente para quem volta em 15 dias. O que acha? Bruna, tem um vídeo meu dentro aqui do Instagram falando exatamente sobre isso, tá? Por sinal, que é o seguinte: tu vai responder para elas da seguinte maneira: independente se ela vir hoje ou amanhã, hoje e amanhã, hoje e daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui 20 dias, daqui 30 dias, independente, tu vai usar o mesmo tempo, né? O mesmo conhecimento para realizar o procedimento nela, os mesmos produtos, ou seja, tu vai gastar novamente o mesmo produto. E aí, se tu dá um desconto para ela, o teu faturamento vai baixar. Então, nesse momento que eu sei que tu é uma aluna PAV, nesse momento, eu como tua mentora, te proíbo agora que jamais tu fará isso. E isso serve também, principalmente para quem por exemplo, cliente que volta de micropigmentação. Minha micro já tá, o meu design já tá pronto, é só limpar em volta. Não existe essa história, é o mesmo trabalho. É por isso que a gente cobra o valor do serviço realizado. E quem coloca valor, o preço no nosso trabalho, somos nós. As nossas clientes, elas são, lógico, elas que nos sustentam, elas que bancam isso tudo acontece só por causa delas, porém, elas não são nossas sócias, elas não são nossas parceiras de negócios. Então, eu não preciso ter pena de cobrar a minha cliente porque ela vem a cada 15 dias, isso é uma necessidade dela, não é uma necessidade minha, é uma necessidade dela. Então, se ela tem essa necessidade de vir a cada 15 dias, 20, 10 dias, é uma necessidade dela. Se eu não existisse, ela teria que ir com outra pessoa, certo? Então, o meu preço é esse, eu não posso dar desconto porque o meu trabalho é o mesmo. Então, o meu conhecimento é o mesmo, os produtos são os mesmos, o tempo que eu vou utilizar é o mesmo e eu poderia estar ganhando o que eu ganho normalmente. Então, não tem por que eu dar desconto. Eu sou uma profissional de alto valor, ela precisa identificar isso. E se ela ainda não identificou, é porque ela não é a cliente ideal, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Vamos ver. Qual nossa resposta para uma cliente fixa que se revela cliente cotação quando há ajuste de valor? Tá. Essa pergunta, Mari, eu vou pedir para tu segurar ela para quarta-feira, que a gente vai falar sobre os tipos de clientes. E aí, essa pergunta vai ser importante para quarta, tá? O que você acha a respeito... aqui, boa pergunta. Thaís, o que você acha a respeito de pacotes? Minhas clientes pedem muito pacote de rena para retoque, não sei o que, tudo 100. Eu não sei o que é o tudo 100, mas imagino que, né, desconto. Mesma resposta que eu dei para a Bruna. Mesma resposta. Não faço pacote. O pacote entra aqui nesse negócio aqui de promoção, cotação e, cara, deixa eu botar aqui o terceiro erro. Não saber atender. E aí, eu honestamente acho que essa história de fazer pacote cai o teu faturamento. Além de cair o faturamento, cai o teu valor também. Porque a pessoa vê que tu... se eu fizer um pacote lá com 5 procedimentos, eu ganho... eu vou arrastando isso em 5 meses, eu não vou fazendo toda hora porque eu fiz pacote, mas não quer dizer que eu vou fazer agora. E aí, mesmo que tu tenha acordado com ela que esse pacote é para durar 2 meses no máximo, ela vai fazer uma pressão psicológica, tu vai ceder porque tu já cedeu o pacote. Quem cede o pacote, cede o resto, entendeu? Ela vai dizer, poxa, eu já paguei, tu tá sendo
picareta comigo, e aí tu vai ficar com medo de ficar com má fama, né, para as tuas clientes e vai, né, não é interessante. Então, corta pacote da tua vida sem dó nem piedade. Deixa eu ver para outra pergunta aqui. Ui, Thaís. Olha que pergunta interessante. Acontece bastante, hein? Thaís, e quando uma pessoa te trai e pede para consertar, pode cobrar o mesmo? Cara, primeira coisa, clientes, independente de qual tipo de cliente, qual é o perfil dessa cliente, tá? Independente. Cliente, ela é fiel. Eu não gosto de dizer fiel, porque eu acho que é uma coisa muito que não é bem aí. Tu pode conseguir fidelizar essa cliente, mas essa cliente não é tua. E eu sei que ela colocou trai no sentido de não tem, né? Foi lá, foi com outra e tudo mais. Eu entendi isso. Só que eu vou só citar um ponto aqui que é muito importante, que eu vejo que tem muitas profissionais que se apegam nisso. De achar aquilo, meu Deus, ela me traiu, agora bem feito, estragaram a sobrancelha dela, deseja até o mal da designer e da cliente. Cara, não precisa disso. Se tu faz um bom trabalho e tu exerce o teu trabalho com excelência, tu sabe o que tu tá oferecendo pro teu público, tu fica tranquila, porque se acontecer de ela ver o teu valor lá na frente, ela vai voltar, ela não vai ficar, ela não é burra, ela volta. E sim, tu vai cobrar o mesmo valor, não precisa cobrar mais caro para consertar um erro de outras pessoas. Tu vai cobrar o que tu cobra sempre, cobra o justo. Se tu fez reajuste, cobra com reajuste. Ela vai entrar na mesmo andar da carruagem que as outras clientes já estão. Boa pergunta. A Carol perguntando o seguinte: como educar as clientes antigas aos horários fixos de atendimento? Mesmo conversa franca e honesta, Carol. Eu fiz isso algumas vezes, várias vezes, na verdade, de mudança de horário, que eu parei de atender aos sábados, né? Eu atendia antes sábados e domingos, para quem não sabe. E em um momento eu tive que, para eu ter mais tempo, para eu ter mais liberdade, para eu ter mais vida, eu precisei tirar o sábado de atendimento. Foi muito difícil porque eu tinha um público muito denso a grande maioria de nós atende muito aos sábados, né? Que são as clientes que só podem aos sábados. E eu vou dar uma surpresa para vocês. A grande maioria podem também durante a semana. Elas deram um jeito e continuam minhas clientes até hoje. Então, é uma questão da gente parar de sofrer, né, pelo outro e começar a ver o que realmente aquilo ali faz bem pra mim. Então, se eu preciso do sábado, eu vou tirar aquele sábado pra mim e tá tudo bem. E eu vou falar pra ela o porquê e ela que entenda. Se ela não entender, paciência, não tem muito o que fazer. Ela precisa compreender isso. Gente, vou encerrar aqui que falta 1 minuto e 45, só pra te avisar que amanhã, 20h20, pontualmente, estarei novamente aqui presente, só que agora com um bônus. Então, assim, vai ter um bônus aí bem interessante. Eu sugiro que tu compareça, para que tu não perca nada do que vai acontecer. E agora, ao encerrar essa live, eu vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês nos stories. Então, depois tu vai lá, se tu ficou alguma dúvida com relação a essa aula, tu vai lá, coloca a tua pergunta, que eu vou responder dentro do canal da Maratona Thaís Flix, lá no Telegram. Não é aqui, mas eu vou deixar a caixinha aqui. Se tu ainda não entrou, corre, entra nos stories aí que tu vai saber como que tu entra aí nessa turma, nesse conteúdo extra que tá rolando. Foi um prazer, adorei fazer essa aula para vocês. É só a pontinha do iceberg, ainda tem mais conteúdo aí durante a semana. Eu espero que tu aproveite ao máximo todo o conteúdo que eu tô gerando para ti. Compartilha com as amigas, com as colegas que precisam desse conteúdo, porque é 100% online e gratuito. Essa aula aqui que está sendo ao vivo, ela vai ficar só mais 1 hora disponível para que tu possa assistir, depois ela sai do ar. Então aproveita, compartilha com o máximo de pessoas, entra nos grupos e não perde esse conteúdo. Muito obrigada pela participação de vocês, eu amei e a gente vai se falando, tá bom? Beijos, boa noite!